Boa noite a todos aqui presentes. Estamos iniciando a segunda edição do nosso Vivência Empreendedora, com a participação dos nossos empreendedores convidados. E eu queria, de início, agradecer a todos aqui presentes, todos os convidados, os empreendedores, os alunos, possíveis professores, Ladice, que está aqui presente. Muito obrigada pela presença. E cada um por dispor do seu tempinho, seja para trocar experiências, compartilhar conhecimentos, ou até para prestigiar o colega que está aqui dando seu depoimento. E eu queria convidar todos a se sentirem muito à vontade para realmente conversar, debater. O chat está aberto para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou estar aqui para mediar a conversa. E é isso. Nós estamos gravando. Essa gravação vai estar disponibilizada no YouTube em breve, para que vocês possam compartilhar com os colegas de vocês. E é isso. Mais uma vez, obrigada a Pedro, Larissa, Júlia, Maria Eduarda e todos os convidados presentes. Quem participou da primeira edição, seja como ouvinte, como convidado, viu que foi uma experiência realmente, de fato, muito enriquecedora. E eu creio que essa segunda edição vai ser tão boa quanto e tão enriquecedora quanto. Eu queria convidar, de início, para abrir a noite, Larissa, para falar um pouquinho do empreendimento dela, onde é denominado Botequim Petiscaria, e foi um empreendimento familiar que encerrou as atividades no último mês de novembro. Ela trabalhava em parceria juntamente com a mãe dela, e eu queria pedir para a Larissa que ela ficasse muito à vontade para compartilhar a experiência dela e tudo que ela conseguiu aprender empreendendo de fato. Pode começar, Larissa. Boa noite e obrigada por aceitar participar do nosso evento. Nada, Juliana, eu que agradeço a todos presentes. Como bem dito, né, era um empreendimento familiar e situando um pouco vocês, eu cresci numa família de empreendedores. Então, a questão de empreender já é uma coisa praticamente passada de geração para geração, assim, desde o meu bisavô, sabe, que era feirante. Na verdade, a questão de empreender no botequim mesmo surgiu como necessidade, né? Aquela coisa que a gente aprende do empreendimento por necessidade e por oportunidade. Eu já tinha o desejo, antes de entrar no curso de administração, e já empreendia, assim, com pequenas coisas, né? Quem me conhece, que é da noite, que estudava comigo, sabe que eu vendia lá bolo de pote, sempre me virei em várias coisas, trabalhei com comércio, enfim, com tudo. Mas com algo físico assim mesmo, para dar um passo maior, foi com essa necessidade advinda da pandemia também, né? E aí a questão do botequim era que já existia um bar no local e que foi um repasse feito. E minha mãe disse: Ó, e aí o que é que tu acha? Eu disse: Não, eu acho uma ideia horrível, na verdade. Eu acho que não é o momento para isso. A gente está no meio de uma pandemia, como é que a gente vai abrir um bar? Só que a perspectiva era, fim do ano passado, a gente já tinha a confirmação de que ia ter vacina, a gente tinha uma diminuição bem grande nos casos, já estava tendo um certo afrouxamento das medidas de distanciamento. Então, a perspectiva era que tivesse uma melhora nessa situação da pandemia o quanto antes. Então, pode ser uma oportunidade, e esse foi o argumento que ela utilizou, né? Pode ser uma oportunidade de a gente pegar uma coisa agora barata, por motivo da pandemia, e a gente conseguir levar para frente e após essa recuperação, a gente consiga, né, uma melhora. E aí estava tanto eu quanto ela sem emprego, né? Só meu pai trabalhando, eu disse, vamos. E a gente começou, ela já tinha trabalhado no ramo alimentício, já como auxiliar de cozinha, num restaurante. E eu já tinha trabalhado na parte de empreendimento junto com minha tia, meu primo, enfim, auxiliando outros familiares. E com essas experiências que eu contei minhas, né? Aí a gente começou a colocar, né, as questões do bar. Nos 2 primeiros meses foi um sucesso. A gente conseguiu reinvestir, na verdade, que a gente entrou com pouquíssimo capital. A gente conseguiu reinvestir, deu certo, tinha bastante clientela. E aí a pandemia teve um aumento, né? A gente teve mais medidas. Teve um mês que a gente passou inteiro fechado,
e foi difícil de recuperar. No outro mês, a gente só podia abrir até as 8 horas, e abrir até 8 horas para bar é uma grande dificuldade, a gente fica de 6 às 8 só. A gente tentou visualizar outras oportunidades de negócio, como fazer alimento para iFood, fazer... Só que aí a gente esbarrou em outras burocracias, enfim. Começou a ficar complicado, mas a gente conseguiu superar ainda algumas barreiras, né? Porém, a gente teve uma diminuição, assim, na verdade, falo que fechou por vários motivos, mas eu acho que a questão do poder de compra da população é um fator bem importante. E a questão do aumento dos insumos. A gente teve um aumento, assim, absurdo, sabe? Um exemplo clássico que eu gosto de dar, porque é um prato mais clássico, né? Que a gente não utiliza tantas outras coisas, mas tipo uma carne de sol, que a gente comprava por R$ 27 no início do bar, a gente, no mês que fechou o bar, a gente estava comprando a 44. Então, a gente não tinha como fazer esse repasse para o cliente, e o cliente, pela questão territorial também, a gente mora num bairro, eu moro no Janga, mas a gente mora no Conjunto Beira-Mar, a gente não mora literalmente assim na frente da praia, a gente mora mais para dentro mesmo. Então, acaba que é um pessoal com menos poder aquisitivo. Eles não iriam fazer essa questão de um petisco mais elaborado, com valor maior. Eles preferiam ir no local que tivesse o melhor preço mesmo. Então, assim, e barramos em diversos fatores. O que conseguiu manter a gente foi a fidelização de alguns clientes. Porém, essa questão que eu conversei com a minha mãe, de que a gente estava sempre no limite, era muito trabalho para pouco retorno financeiro. E ela surgiu uma oportunidade de emprego formal para ela. Ela disse: não, acho que faz mais sentido eu ir para esse emprego formal e a gente repassar esse bar, porque em algum momento pode ser que as coisas fiquem no vermelho e a gente não queria que isso acontecesse. Então foi uma experiência assim bem engrandecedora para mim, porque a gente sempre estuda, né, que temos que pensar nas crises, temos que projetar as coisas com riscos, e a gente pegou uma coisa num momento totalmente de crise mesmo. E a gente conseguiu, acho que assim foi positivo, conseguimos levar para frente, mas entramos na estatística de empresas que fecharam, né? Mas foi uma experiência muito boa, foi uma coisa mais séria, né? Como eu disse, eu tinha essa questão autônoma com pequenos produtos, mas lá eu tinha uma frequência maior de necessidade de mexer em página, de necessidade de divulgar, de necessidade de estar naquele horário determinado no, no local. Então, assim, era uma coisa mais que me fez amadurecer bastante, eu acho. E tiveram também alguns problemas, né, do dia a dia, que a gente vai vendo como lidar com o cliente, como ser mais resiliente em algumas coisas, e, enfim, foi uma experiência que eu tiro só saldo positivo, na verdade. Basicamente isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Bom, Larissa, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se vocês chegaram a ter alguma relação com outras organizações de apoio, tipo o Sebrae, algo do tipo. Na verdade, não diretamente, né? Minha tia, como eu disse, ela já teve a questão do Sebrae com ela já fez parceria com eles, logo no início, há 5 anos atrás, quando ela abriu o negócio dela. E a gente pegou muito material dela, assim. E aí, muitas coisas, assim, por exemplo, mapeamento de processo, era uma coisa que eu fazia muito, para atribuir, como era eu e ela, praticamente, sozinhas, assim. Meu pai auxiliava, mas como ele trabalhava fora, ele dava esse auxílio mais no local. Mas esse antes de comprar produto, etc., a gente aplicou muita coisa, eu apliquei muita coisa, né? Da questão que eu aprendi no curso mesmo. Também fiz um projeto de extensão, né, sobre gestão de processos e planejamento. Então, foi onde a gente aprendeu assim, bastante sobre isso e a gente aplicava no dia a dia, mas nada formal. Tanto que a gente não chegou nem a formalizar a empresa. A gente pensou em abrir para colocar CNPJ, tudinho. Ela também pensou em pagar para fazer o MEI, mas sempre era atropelado por alguma coisa, foi deixando para lá e não chegamos a construir. Larissa, a professora Alessandra, ela deixou uma dúvida, uma pergunta aqui no chat, e ela gostaria de perguntar se gerir um negócio com a mãe
tornou a administração mais fácil ou mais difícil? Eu acho que empresa familiar tem os prós e os contras, né? Em alguns momentos era difícil, porque ela, falando mal da minha mãe, não, mas assim, sério, ela colocava a questão hierárquica, né? Eu dizia, maninha, tal coisa não é tão boa. Aí ela fazia, tu não sabe, menina, e não sei o quê. Aí colocava e eu batia o pé e dizia, ei, você tem, um exemplo, ela esquecia uma nota fiscal, alguma coisa assim, eu tinha que fazer para saber quanto é que a gente gastou naquela semana, né? Eu dizia, ó, você tem que me dar esse retorno, você tem que entender que no bar a gente tá aqui trabalhando, etc. Eu sempre dava essa puxada. E às vezes o contrário também, eu fazia umas manhas, sabe assim, porque manhã é. Um exemplo, eu ficava doente, alguma coisa, eu, não vou pro bar hoje e tal. Ela, você tem que ir. Eu ficava, putz, realmente, eu tenho que ir, não tenho o que fazer. Então, tinha essas dificuldades, né? Pela questão que você está o tempo todo com a pessoa, então você acaba trazendo para casa algumas demandas, você acaba levando coisa de casa, se abusou por alguma coisa, fica no bar de cara feia, ela é muito dessas, sabe? Eu sou mais controlada um pouquinho. Mas eu acho que no fim tornaram as coisas mais fáceis, porque a gente, no fim de tudo, a gente conseguiu uma parceria legal, assim, de um entender a dificuldade da outra e tocar o negócio bem. Larissa, Jéssica levantou a mão, eu acho que ela tem uma dúvida. Pode falar, Jéssica. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Larissa. Gente. Quando estava contando aí em relação à tua empresa familiar, eu lembrei muito da empresa que a minha família tem, né? Uma lojinha. E eu sinto muita dificuldade em aplicar os conhecimentos da faculdade na loja. Não que seja difícil, mas às vezes parece que é mais fácil você aplicar na vida das outras pessoas do que na sua vida, né? Por exemplo, a gente aprende desde o primeiro período a fazer plano de negócio, essas coisas. Aí eu queria saber como é que tu aplicava as coisas da faculdade, se tu realmente conseguia aplicar, ou se tinha também alguma trava, e se tu chegou a fazer plano de negócio para ver a viabilidade, se realmente ia dar certo, se tu conseguiu fazer toda aquela estrutura. Então, eu não fiz exatamente o plano de negócio seguindo passo a passo. Eu fiz um esboço até para tentar fazer com que a manhã visualizasse também o negócio, quando eu estava tentando convencer ela de não pegar o bar, né? Lá no começo. Eu pedi para a menina, né, que ia repassar o bar para a gente, para saber quanto é que ela gastava mais ou menos, qual era o fluxo de caixa dela, uma coisa assim mais básica. Quanto é que tu tira aqui, quanto é que tu gasta, etc. Para a gente visualizar quanto é que a gente ia ter que investir. E a questão da precificação, eu acho que eu consegui aplicar bem, porque eu já tinha um conhecimentozinho de ficha técnica, que, como eu falei, minha família trabalha com comida, né? Meu primo já tinha feito um curso até no Senai sobre questão de alimentos. E aí eu consegui aplicar ficha técnica para a gente precificar. Algumas coisas ela não aceitava o valor, porque ela dizia, o valor está muito acima. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Aí foi mais legal, porque ela conseguiu visualizar melhor questão da pesquisa de mercado, a gente olhou 3 bares da região que vende pão de alho. Qual o valor do pão de alho médio dos 3 bares? Aí fazia o valor, eu fazia com a ficha técnica, a gente lançava uma coisa para outra, aí eu consegui bastante. Agora, no dia a dia, realmente era difícil, principalmente a questão que eu disse, que eu mapeei, né, processo, a gente, vamos ver a atribuição de cada um, era muito difícil, ela não conseguia, assim, eu dizia, mãe, a cozinha é a senhora, eu fico no atendimento ao público. Aí, às vezes, ela atendia, às vezes, ela passava um cartão, eu, mãe, não sei o quê. E aí acabava atrapalhando, assim, no dia a dia você passa por algumas coisas, mas acho que os principais momentos foram essa questão, o plano de negócio não fiz de fato, mas a questão da precificação eu achei que foi possível, e a questão desse controle de caixa também que a gente fazia, é que eu consegui aplicar. Larissa, tu falou no início que sempre teve o costume de estar empreendendo, seja vendendo bolo de pote na faculdade ou fazendo alguma outra coisa. Eu queria saber se tu tem algum plano futuro para voltar a empreender em alguma área que seja. Eu gosto muito da questão de alimentos mesmo, a gente, como eu disse, é uma questão familiar. Mas eu, com a minha experiência em estágios, eu aprendi assim a gostar de estar em empresa. Então, hoje, se você me perguntar, eu não. Meu futuro, assim, que eu queria a curto prazo seria uma inserção
numa empresa, sabe? Eu prefiro isso nesse primeiro momento. Até porque eu me interessei muito por áreas de qualidade, de compliance, e eu estou procurando uma coisa nesse sentido. Mas eu acredito também que se eu vier a empreender novamente, com esses conhecimentos, vai agregar bastante. Então, assim, não é uma porta que se fechou para mim no momento, é só uma pausa que eu estou dando, eu não estou com plano para isso ainda, mas, como eu disse, foi uma boa experiência. E em relação à minha mãe também, eu sinto que ela fica naquela de, eu amo cozinhar, sabe? Ela está trabalhando em uma área que não tem nada a ver, ela trabalha com farmácia, ela gosta também. Mas ela fica naquela ainda de, eu amo cozinhar, eu queria que as pessoas provassem a comida. Ela tem muita questão com a qualidade dos alimentos. Então, eu acho que pode ser que essa parceria no futuro aconteça de outra forma, de uma forma com mais planejamento, de uma forma num momento melhor também. E não está fechada, não, essa porta, não. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Algum dos empreendedores quer fazer algum comentário? Larissa? Então, se à vontade. Se ninguém tiver, eu vou agradecer a Larissa. Larissa, ela pode e deve continuar com a gente até o fim do evento. E muito obrigada, Larissa, por compartilhar com a gente a sua experiência, se sentir tão à vontade para isso. E agora eu vou chamar Pedro, que ele é sócio da Três Quadros, e ele vai dar o relato dele agora como empreendedor. Boa noite, Pedro. Muito obrigado por aceitar participar do nosso evento também. E pode ficar à vontade para compartilhar sua experiência com a gente. E eu sinto muito honrado de fazer parte, de ser chamado. Muito obrigado mesmo, tá bom? Vou falar um pouquinho da história da gente, da Três Quadros. Começou muito cedo quando eu entrei no curso de administração. Já fazem 4 anos, foi em 2017 que a gente abriu a Três Quadros. Mas começou antes. Assim que eu entrei no curso, eu participei da empresa Júnior, a integrar. E aí, eu fui diretor financeiro lá. E aí, a gente tem uma visão muito holística da coisa quando você está dentro da empresa, né? Você vê como funciona, você vê todos os processos administrativos, você vê como é gerir pessoas. Então, aquilo foi dando um gás, uma vontade de ter meu próprio negócio muito grande. E aí, juntou isso com a vontade de eu ter meu próprio negócio com a necessidade de ter uma independência, de ter meu próprio dinheirinho, de poder, sei lá, viajar quando eu quiser. E aí juntou as duas coisas e eu vi uma oportunidade muito legal de abrir meu próprio negócio. Porque meu pai, ele trabalhava com quadros de formatura. E aí sempre tinha material que sobrava. Ou fosse madeira, ou fosse adesivo, sempre tinha um materialzinho que sobrava. E eu ficava pensando, pô, esse material vai todo pro lixo, a gente não pode fazer nada com isso. E aí teve um insight de começar a produzir quadros com aquele restinho de material. Porque eu realmente não tinha uma grana para investir. E aí eu disse, não, vou pegar esse material. O investimento vai ser muito baixo, porque vai ser realmente só botar a arte, porque o básico aqui já está pronto. E bora ver no que vai dar. E aí começou assim, começou a gente fazendo quadros de personagens que o pessoal gostava, quadro de time. Foi bem nessa linha que a gente seguia. E a gente postava em grupo de WhatsApp, que tinha, grupo de Facebook, e a gente ia postando lá. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo, né? Começou a usar mais o Instagram como ferramenta comercial mesmo, a ter um calendário de post, a começar a realmente ver a Três Quadros como algo mais estruturado, e viu que o Instagram estava bombando, estava crescendo, e a gente aproveitou e já começou lá no Instagram. E aí, a gente ainda estava seguindo muito nessa linha dos quadros de personagens e tal, e a gente viu que não era certo.
né? Porque hoje a gente tem outra visão, que hoje a gente sabe que para fazer um quadro de tal personagem a gente tem que ter uma licença, tem uma série de burocracias para poder fazer isso. E aí a gente fez uma viagem para a gente, sou eu e a Ariane, que é minha sócia. Esqueci de falar. A loja é composta por eu, Ariane, que é minha sócia, e meu pai. Somos nós três. E aí fez uma viagem, eu e a Ariane, para São Paulo, que tava tendo vários eventos de inovação. Aí a gente foi visitar várias empresas de inovação e ter realmente uma noção, novas ideias, né? Refrigerar um pouquinho o que a gente estava fazendo, para ter novas ideias. E lá a gente viu que a gente podia fazer quadros personalizados. Mas não nessa personalização que a pessoa diz como está querendo o quadro e a gente vai fazendo, porque isso não torna o produto escalonável, né? A gente queria algo que realmente tivesse volume, que realmente a pessoa chegasse, dissesse como estava querendo um quadro personalizado, mas que fosse rápido de fazer. Fosse um negócio mais dinâmico da pessoa pedir hoje e amanhã a pessoa já ter um produto personalizado em mãos. E aí a gente criou modelinhos, que se você for ver nossos produtos hoje, eles são todos modelinhos, que todas têm áreas personalizáveis. Você pode mudar, pode colocar a frase que quiser, pode colocar a imagem que quiser, mas eles já são modelinhos pré-moldados, que aí torna muito mais simples essa personalização, esse processo de produção do produto. E aí a gente se encontrou nisso e a gente transformou o que era só quadro em presentes realmente personalizáveis. Aí hoje a gente tá ofertando quadro, imã, Polaroid, já tem um leque de vários produtos que a gente está conseguindo ofertar, tudo nessa linha. E aí chegou a bendita da pandemia, né? Que a gente ficou meio assim sem saber como seria o comportamento, né, do consumidor, se ele ia continuar no mesmo nível, se ia ficar com medo, se realmente tipo, iam segurar a grana e não iam comprar, porque realmente é um produto não é um produto de primeira necessidade, né? E a gente ficou com esse receio. Mas a pandemia fez crescer bastante os números da gente. Foi tipo os maiores números que a gente teve durante esses 4 anos. Foi agora, nesses últimos 1 ano e meio. Que número de acesso, número de venda, realmente com lockdown, né, com várias coisas que ficaram fechadas, aí a gente conseguiu crescer bastante nesse meio digital, que foi alavancado com a pandemia. Mas a pandemia teve muito contra também para a gente, né? Não foi só o boom que teve nos acessos e nas vendas. A gente realmente também ficou como todo mundo, eu imagino, ficou bem abalado, né, com a pandemia, e isso prejudica bastante no crescimento da empresa, porque, querendo ou não, nós somos 3 pessoas, eu que estou mais à frente dessa parte de mídia social e tal, e eu realmente fiquei bem malzinho com todo esse processo, e isso foi tipo, bem refletido nos últimos meses, que é algo que a gente está até se reestruturando agora, que ficou tipo, bem refletido em postagem, no Instagram, que diminuiu consideravelmente o número, vários aspectos que foi afetado por causa disso, né? E aí, agora a gente tá nesse processo de reestruturação, como eu falei, e a gente está agora num processo para o cliente mesmo poder personalizar o produto dele em nosso site. Já tem uma personalização por parte do cliente dele. Já, quando entrar no nosso site, ele já conseguir personalizar, ver o produto, personalizar. Então, a gente está tentando trazer mais essa experiência também para o consumidor. E eu acho que é basicamente isso. Tem alguma pergunta? Por favor, perguntem. Pedro, eu quero saber se tu tem alguma dica para quem está começando, seja nessa área que trabalhe mais do lado criativo, realmente para quem está querendo começar a empreender, qual é a dica maior assim que tu pode dar? Então, meter a cara. Não
parar e ficar pensando, pô, será que vai dar certo? Será que o pessoal vai gostar? Pô, eu tô com vergonha, eu não gosto de aparecer muito no Instagram. Eu mesmo, eu tenho, tipo, muita vergonha, eu sou bem fechadinho, eu sou bem tímido. E é isso, tem que meter a cara e só fazer. Se ficar pensando, ficar tipo, poxa, será que eu vou? Não, só vai, só faz, testa. Se não deu certo, tenta de novo, faz de outro jeito. Se realmente quiser, vai fazer dar certo. Pedro, tem algumas perguntas aqui no chat. Professora Alessandra disse: você informou que com a pandemia as vendas virtuais aumentaram, mas isso não exigiu novos conhecimentos, questões com logísticas e afins? Então, exigiu, e principalmente quando chega, porque o nosso produto ele é muito sazonal, né? Ele é muito de data, por exemplo, Dia das Mães, de como é presente, aí é muito por data, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Então, quando chegou o Dia dos Namorados, que é nosso maior pico de venda no ano, na pandemia foi tipo algo bem complicado de lidar, porque era tipo algo completamente fora da curva pra gente. A gente estava acostumado a demanda X e foi, sei lá, uma demanda 10x. E aí, realmente, teve que chamar mais gente para operar, tive que fazer todo um processo de logística, porque eu não tenho funcionário. A gente trabalha, quem trabalha somos nós três mesmo, eu, meu pai e a Ariane. E aí, teve que ter um funcionário para fazer. O processo de entrega, que foi realmente o que pegou muito, tinha o nosso entregador, que é o que costuma fazer a entrega, e a gente fazer entregar por aplicativo, que isso ajudou demais. Uber, Rappi, Log, tudinho ajudou muito. E realmente foi se virar, porque realmente não era que a gente estava esperando um aumento tão grande. A gente já via que estava vindo realmente uma crescentezinha, mas foi algo realmente muito fora da curva do que a gente esperava. Então foi tipo se adaptar ao que estava acontecendo. Ladice, ela também mandou uma pergunta. E a pergunta foi: como vocês lidam com a concorrência? Então, quando a gente começou, não tinha tanta uma concorrência em relação a isso. A gente era basicamente pioneiro pelo menos aqui em Recife, pioneiro nesse segmento, né? Quando a gente já foi para essa parte de produto de presente personalizado, tá? Não tinha muito. Hoje está começando a crescer bastante. E a gente realmente fica fazendo análise de mercado para ver o que é que o pessoal está postando, como está sendo. Porque a gente é muito nessa parte do digital. Para mim, o marketing digital, principalmente de um e-commerce, né? Porque a gente não tem loja física, tem que ser muito forte. Então a gente fica sempre de olho nisso, no que a concorrência está fazendo, no que a concorrência está postando, se fizeram promoção, qual tipo de approaching com o público que eles estão tendo. Então, a gente fica muito ligado nisso para ver como a gente vai agir, quais vão ser os próximos passos. Daniele perguntou: como foi conciliar o curso com o negócio? Então, no início foi tranquilo, porque eu estava com o curso e com a Três Quadras. E como estava muito no início e eu não estava levando a Três Quadras, assim, não era tão a sério, não vou dizer tão a sério, mas tipo, não era algo que fosse para mim, que eu visse realmente como meu sustento. Certo? Não era. Para mim, no início, era tipo, para eu juntar minha graninha, comprar o que eu quero e ser feliz, mas realmente para lazer, coisa mais nessa parte. Aí foi mais tranquilo. Mas quando eu comecei a ter a Três Quadras como realmente minha empresa, como ter realmente um planejamento estratégico, como querer levar ela para frente, aí é complicado. Tem que saber conciliar, tem que saber muito o tempo que você vai sentar, o tempo que você vai tirar para dedicar à empresa e o tempo que você vai dedicar para os estudos. Eu tenho hoje meu horário de trabalho, que é, por exemplo, sei lá, 9 às 18. E de 9 às 18 eu
vou focar só na empresa, como se fosse realmente um trabalho mesmo, como se eu estivesse indo para bater ponto. Porque se não for disciplinado dessa forma, não tem como conseguir conciliar, não. É realmente pensar como se você estivesse num estágio, como se você tivesse realmente CLT e deu horário, acordar, sentar e realmente trabalhar. Pedro, ela perguntou, só usa o Instagram como ferramenta de divulgação? Não, hoje a gente está na Elo7, que é um marketplace de produtos artesanais, produtos criativos. A gente está lá na Elo7, no Instagram, a gente tem nosso site, que é pela Wix. A gente também está lá no Google, a gente fica fazendo Google Ads. E a gente já participou de loja colaborativa. A gente já participou de 2 lojas colaborativas aqui em Recife. Uma lá em Boa Viagem, por um período de uns 2 meses, 3 meses. E uma recentemente aqui na Zona Norte, que a gente passou 6 meses lá. Aí a gente usa esses. Mas os principais realmente que a gente bota força é o Instagram, a Elo7 e o site. Pedro, se tu puder compartilhar com a gente, quais são os planos assim que vocês têm para um período dos próximos 2 anos para 3 quadros? Então, como eu te disse, esses últimos meses para mim foi meio complicadinho. Então, a gente tá nesse processo de se reerguer, de se reestruturar, porque o primeiro para a gente é fazer o básico, né? O primeiro de tudo é tipo você construir sua base para depois realmente conseguir dar os outros passos já com a base consolidada. E a gente está reconstruindo essa base, porque você precisa muito de constância na parte de digital. Você precisa muito estar postando stories todo dia, post todo dia, fazer tráfego pago todo dia. Então, você precisa muito ter uma constância. A gente, pelo menos nesse próximo tempinho, vai ser reestruturar isso, vai ser tornar essa base mais sólida, para realmente pensar em outros passos, ou ir ou focar também no B2B, que a gente tem vontade, ou fazer outras parcerias. Esses próximos passos ainda não estão bem estruturados, porque a gente está realmente pensando na base, para ela ficar sólida, mais sólida, para conseguir dar novos passos. Se alguém tiver algum comentário a fazer, algum empreendedor quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou agradecer a Pedro, convidar Pedro a continuar com a gente aqui até o final do nosso evento. E muito obrigada, Pedro, por compartilhar com a gente a sua experiência como empreendedor. Eu que agradeço, obrigadão mesmo. Tá? Qualquer coisa eu estou por aqui, vou ficar vendo até o final. Agora eu vou convidar a Maria Eduarda, proprietária do Quadrinhos da Du. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Sinta-se muito à vontade, assim, com Pedro e Larissa, para compartilhar suas experiências e dar o seu relato como empreendedora para a gente. Como eu tinha dito, que está lá no Instagram, o Quadrinhos da Du surgiu de uma paixão minha, desde que eu tenho, 15 anos, em relação a coisas artesanais, dar presentes feitos por mim. Eu sempre fui muito apaixonada por dar presentes e eu sempre queria inventar alguma coisa, eu fazia quadro, fazia colagem, fazia várias coisas. E surgiu na pandemia, e eu estava me sentindo muito angustiada por causa do que as aulas tinham parado, trabalho também não estava sendo impossível conseguir trabalho. Então, eu fiquei muito angustiada, querendo muito me sentir útil, querendo fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pesquisar coisas para arrumar o meu quarto, decorar o meu quarto com coisas de obra de arte, do mundo geek, que eu gosto muito. E eu vi o quão absurdo de caro era tudo. Tudo era muito caro. Então, eu falei, não, vou fazer, né? Vou fazer. Aí eu fui atrás para conseguir material, fui atrás de lugares para fazer as artes, tudo. E eu comecei a pensar, rapaz, eu poderia empreender com isso aqui, porque realmente aqui é muito difícil de achar, é muito caro, e poderia dar uma razão, assim, para essa época que eu não estou fazendo nada, né?
Aí peguei, fui que nem Pedro disse. Eu falei, quer saber, eu já me segurei tanto com medo das darem errado. Eu vou aproveitar esse tempo e vou tentar mesmo. Aí eu comecei, tipo, no começo todo mundo amou, assim, porque era uma coisa diferente, que é, eu fazia quadros de pinos e quadros de MDF. Eu passo as imagens para o pinos, sabe? É uma coisa mais diferente, assim, que não tinha muito por aqui. Aí todo mundo ficou, nossa, eu usei obras de arte, eu usei Van Gogh, usei Klimt, assim, usei também as vezes de Chihiro, tudo que as pessoas quisessem, dá para colocar no quadro, assim, fica parecendo que foi pintado à mão. Então foi, assim, uma bomba. Aí a questão foi que era só eu para tudo. Eu tinha que ir atrás de fornecedor, tinha que fazer os quadros. Esses quadros de pinos, eles demoram 24 horas só para secar, para eu poder começar a fazer. Então, assim, é um processo muito grande. Tipo, eu tinha que dar um tempo de 7 dias para a pessoa pegar. Mas mesmo assim, vinha muita gente, eu estava sem conseguir lidar, porque quando começou a vir mais gente, foi o quê? Como o Pedro falou, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Aí tinha voltado à faculdade, ou seja, eu estava na faculdade e eu tinha conseguido um emprego de jovem aprendiz também. Aí quando veio realmente uma galera boa para começar a comprar, eu estava com o Jovem Aprendiz, que é 4 horas, estava com muita atividade da faculdade, porque no EAD os professores tomam atividade, e fiquei totalmente assim, se eu dormia 3 horas assim, era muito, sabe? E isso no começo não tinha nenhum problema, mas com o tempo acabou ficando muito desgastante para mim. E como o EAD tava nesse negócio de atividade, e eu não tava tendo muita prática, que eu tava esperando ter, tipo, com os professores, porque a gente espera, né, que é uma coisa mais prática que eles falem pra gente. Eu tava sentindo falta desse meu lado acadêmico, como se eu estivesse deixando esse meu lado acadêmico de lado e estivesse focando muito nessa prática que eu quis ter do meu negócio, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que dar prioridade a algum, porque não está dando para eu dividir meu tempo aos outros. Tem que ter muita disciplina para conseguir conciliar tudo, muita, muita mesmo. E eu não estava conseguindo, estava prejudicando o meu lado acadêmico. E aí eu parei um tempinho e pensei, o que eu quero minha prioridade agora? Eu decidi, não, foi muito bom, foi muito proveitoso, aprendi muita coisa, só que nesse momento eu preciso dar prioridade à minha vida acadêmica. Talvez, futuramente, se eu quiser realmente só focar nesse meu negócio, eu consiga, mas ao misturar com faculdade e com CLT, ficou muito, muito, muito complicado. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma dúvida? Jéssica levantou a mão. Pode falar, Jéssica. Boa noite, Maria Eduarda. Em algum momento, tu sentiu que teu emocional, ele ficou afetado por conta do trabalho? Com Ou certeza, justamente por ficou conta desse desequilíbrio aí que tu teve, né? De conciliar as coisas. Como foi que exatamente tu fez? Qual foi o instante que tu decidiu, não, eu preciso parar, eu não tô conseguindo? Eu comecei na pandemia a fazer terapia. E foi, assim, uma coisa de extrema importância para mim, sabe? Muitas sessões minhas eu estava falando sobre isso, refletindo sobre isso, porque não foi uma coisa assim da hora para outra, sabe? Eu estava sentindo isso, pesando e pesando, só que acho que muitos empreendedores têm de não querer desistir nunca, de não querer desistir, de querer ficar em cima e que vai dar certo, e que, assim, eu não queria desistir, sabe? Mas chegou num ponto de que estava afetando muito meu emocional. E, tipo assim, alguma besteira no quadro da errada, eu já chorava, já ficava desesperada, já ficava achando que eu não servia para nada. Tipo assim, uma coisa nada a ver, sabe? Que hoje em dia eu pego, lembro e fico, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus. Mas foi um processo, sabe? E nesse momento a terapia me ajudou muito, que foi quando eu realmente percebi que eu tinha que parar para dar prioridade ao que eu queria, sabe? Maria Eduarda, Larissa levantou a mão. Pode falar, Larissa. Pegando o gancho, né, do que Maria Eduarda acabou de falar, essa questão emocional é muito importante para a gente, né, dentro tanto do curso quanto profissional.
Então, assim, em tempos tão difíceis como esse, se faz mais necessário ainda. Eu também tenho essa direção da minha fala, que, como eu falei, né, tinha muito esse contato, essa fala junto com a minha mãe, e isso era muito, também foi muito mediado através da minha terapia, que eu já faço também há 3 anos, e aí isso já ajuda bastante. Então, eu aconselho a todo mundo se conhecer e saber esses limites e possibilidades. A minha pergunta, na verdade, era uma coisa que eu não entendi. Se ela tinha algum parceiro junto, ou é um negócio individual. Era E só meu. caso é só teu? E nesse caso, como é essa relação com o fornecedor, etc., tu consegue isso com certa facilidade por aqui? Então, é que eu acabei não comentando, mas quando eu fui começar, eu fiz a pesquisa de mercado, tudo, e eu encontrei uma pessoa que vendia cursos online de um dos tipos de quadro que eu vendo, porque eu vendia 2 tipos de quadro. Aí essa pessoa me passou os fornecedores, me passou gráfica, me passou dica, me passou tudo, sabe? Tem um grupo de apoio, então eu tive muito apoio nesse começo de ajuda. Quando dava errado, eu falava com ele, tudo. A questão é por quê? Também tem o problema dos fornecedores, porque aqui, pelo menos nos lugares que eu procurei, é muito caro as coisas da gráfica. Por exemplo, a gráfica que eu ia era R$ 2 a folha de vinil adesivo, que é o que eu uso para fazer os quadros de MDF. Todos os outros lugares que eu procurei só vendia o metro. Então, assim, eu teria que ir e fazer 12 quadros, sabe? Só que nem sempre você tem a encomenda de 12 quadros, entendeu? Tipo, se é uma pessoa pedir 4 quadros só na semana, você não vai fazer. Então, eu acabava optando sempre pelo que conseguia vender só a folha. Só que a questão era que o atendimento era péssimo. O produto era de altíssima qualidade, só que o atendimento era péssimo. Muitas vezes eu tive prejuízo assim de mandar para eles fazerem errado, eu ter que voltar lá de novo. Nunca atrasou, porque eu sempre dava um prazo maior. Eu sempre dizia, o prazo é de 7 dias. Então, assim, se desse errado, eu conseguia fazer e não atrasar, sabe? Porque eu sei como é horrível quando as coisas atrasam, que você encomenda, você está contando. Então, eu sempre quis deixar essa data mais longa. Mas é muito difícil lidar com os fornecedores, principalmente quando eles são assim. Então, tem fornecedor com um produto muito bom, mas também falha no atendimento. Pedro, pode falar, Pedro. Não, era basicamente isso também que Larissa perguntou, se era ela sozinha ou se tinha mais gente, porque eu imagino a dificuldade que deve ser para gerir algo sozinho. Deve ser muito, muito difícil. Eu super entendo isso do fornecedor que tu falou. Eu passava pela mesma coisa. Eu comprei agora, depois de 3 anos e meio de loja, que eu comprei uma máquina realmente para não ficar dependendo de gráfica. Porque Ajuda. não, é horrível. Fora que, tipo, isso que tu falou também do custo é muito alto. E eu não sei se tu tem gráfica perto, se teu fornecedor é perto, porque toda vez ter que se deslocar para ir até lá, para voltar, dar problema e voltar de novo, realmente é muito complicado. Eu vim agora me livrar dessa dor de E cabeça. é muito gastante, você perde muito tempo. E tempo é Pois é, dinheiro, né? Ainda mais quando você tem um pois, negócio. Então, assim, perde 30 pois é. minutos, é muita coisa. Uhum, justamente. E aí eu tava realmente me perguntando como tu conseguia fazer isso tudo sozinho. Nem eu sei. Professora Alessandra deixou uma dúvida, uma pergunta aqui no chat. E ela perguntou: você deu prioridade ao trabalho de jovem aprendiz pela demanda do seu empreendimento? Pensou em buscar parceria com alguém? Então, quando em relação a esse negócio de parceria, quando eu não confiava, por exemplo, sei lá, ver alguém para fazer comigo, porque um dos quadros que eu faço, tranquilo, só que tem o outro que é totalmente manual, tipo, é um processo muito delicado, que qualquer coisinha pode estragar o produto, sabe? E eu não confiava em ninguém para fazer, não confiava em ninguém para fazer, e como era muito tempo, etc.,
realmente não confiava. Em relação à prioridade, eu estou focando na área acadêmica, porque eu estou querendo fazer um link de administração com tecnologia. Estou querendo ver curso de metodologias ágeis, estou pensando em fazer curso de programação também, porque um plano meu a longo prazo é migrar mais para essa área. E era uma coisa que eu estava pensando muito, que era na minha área acadêmica. Então, assim, eu não conseguiria nunca, nunca, nunca estar com os quadros, estar com o jovem aprendiz e com a faculdade e estudando metodologias ágeis e fazendo um curso por fora, sabe? E por que que eu não optei por sair do jovem aprendiz para só ficar com a loja, né? Porque, querendo ou não, eu ainda estava muito insegura. Eu estava conseguindo ter lucro, eu estava tendo eu não, acho que eu não passei uma semana assim, eu fiquei quase um ano com a loja, eu acho que eu não passei uma semana assim sem ter nenhum pedido, sabe? Só quando eu realmente fechava, porque não podia, alguma coisa do tipo. Mas eu não sentia segurança para sair do seguro, que chegava todo mês, para partir para só ficar com os quadros, sabe? Então, nesse momento, assim, pandemia, pensando no futuro, muitas coisas acontecendo, eu optei pelo que me pareceu fazer mais sentido para mim agora, para eu daqui a 2 anos, para eu daqui a 5 anos, sabe? Eu vou abrir um espacinho agora para caso alguém queira fazer mais algum comentário, tirar alguma dúvida com Maria Eduarda. Podem ficar à vontade. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário a fazer, eu vou agradecer a Maria Eduarda por ter aceitado o nosso convite também. Muito obrigada, Maria. Você pode continuar aqui com a gente até o fim do nosso evento. E eu vou chamar agora a Júlia Lacerda, proprietária do Jubarteira, uma papelaria totalmente virtual. Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. Você está conseguindo me ouvir? Sim, tá dando para ouvir direitinho. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E compartilhar sua experiência com a gente. Então, pode se sentir à vontade, assim como todos os outros, e iniciar o seu relato. Então, a minha experiência ela é bem parecida com a de Maria Eduarda. Assim, o motivo, né, o destrinchar da história é bem parecido. Mas, a priori, o surgimento, né, dessa minha papelaria aconteceu mais por uma curiosidade. No caso, eu sempre gostei de itens de papelaria, sempre fui muito ligado à produção artística, como até Maria Eduarda falou, colagens, pintura, aquarela, essas coisas. Então, eu sempre gostei muito de itens de papelaria e até realmente para estudar tudo mais. Então, depois de sair do curso de arte, entrar em administração, eu comecei a ter outras curiosidades diferentes. E eu sempre tive assim a certeza de que eu queria entrar numa empresa ligada à indústria e que queria trabalhar nisso. Eu tinha certeza disso. Eu nunca tinha pensado com certeza sobre empreender. Mas estando já no trabalho, na indústria, trabalhando com marketing na indústria, certo dia eu estava em casa comprando coisas de papelaria, como sempre. E aí minha mãe olhou para mim e disse: "Sabe o que seria interessante? Por que que tu não investe nisso e tenta abrir uma lojinha tua? Tu vive reclamando que não encontra as coisas que tu gostaria de encontrar com tanta facilidade. E geralmente tudo que tu procura por aqui, eu moro no caso em Candeias, então tudo que eu procuro em Piedade ou nas redondezas eram muito caros, umas coisas muito caras. E nem sempre era exatamente o que eu queria. E como eu sou uma pessoa que, se puder até comprar leite virtualmente, compra. Então, eu pensei, por que não abrir uma papelaria virtual? Ora essa. Até então, eu não conhecia que muitas pessoas aqui em Recife já tinham começado com papelaria virtual. Eu vim passar a ter conhecimento depois que abri o Instagram da loja, comecei a seguir outras papelarias. No caso, antes de realmente dar a cara, o nome, tudo da papelaria, eu criei uma conta do Instagram e comecei a procurar
conteúdos próximos e comecei a ver como é que as pessoas trabalhavam. Sempre com muitas fotos, expondo o material na melhor estética possível que a empresa disponibilizava. Então, eu comecei a me interessar mais por aquilo. Eu sempre fui muito ligada à estética, pelo curso de arte, a própria questão do marketing mesmo. Então, começou a ficar interessante para mim. Aí, eu decidi unir o útil ao agradável, nomeei a papelaria como Juba Arteira, porque Juba é meu apelido e eu sou formada em arte, então achei que seria interessante. Dei minha cara à papelaria. Então, eu comecei a querer trazer coisas que fossem interessantes, mas com um preço acessível para a região metropolitana aqui do Recife. Então, no caso, era basicamente isso. Eu produzia conteúdo para o digital da loja, eu procurava produto, triava produto, fazia compra, separava pedido, atendia cliente e fazia entrega de ônibus na região metropolitana. Ao mesmo tempo que estava trabalhando numa indústria, que ainda estou trabalhando, e já tinha voltado às aulas, então estava tendo o curso. No início foi ok, mas assim como a Maria Eduarda falou, depois de um tempo, as coisas foram ficando muito pesadas para dar conta. E assim, outra coisa que foi uma característica minha mesmo, eu sempre fui muito crítica com as coisas, então eu não conseguia produzir qualquer conteúdo e achar que era suficiente. Então a produção de conteúdo demandava muito tempo, assim, horas por dia. E começou a prejudicar meus estudos. E depois que o algoritmo do Instagram mudou, que a gente começou a estudar a nova postura, né, do algoritmo do Instagram para as questões de marketing da indústria que eu trabalho, eu comecei a ver que o conteúdo que eu já tinha dificuldade em desenvolver, que era um conteúdo mais estático, já não iria mais servir para a minha comunicação digital. E a minha loja dependia completamente do digital. Eu trabalhava via Instagram e via WhatsApp Business, onde ficava o catálogo da loja e era linkado um ao outro. Mas assim, era completamente dependente do conteúdo digital. Então eu percebi que eu teria que ter mais tempo para criar conteúdo em vídeo. Não sei agora. É porque a pergunta subiu aqui, mas depois eu leio. Então eu tive muita dificuldade para começar a ter assim tempo para criar conteúdo em vídeo, reels, carrossel de conteúdo, ter sempre disponibilidade de formatação com a identidade da loja, a paleta de cor da loja, entre outros fatores. Porque, querendo ou não, como se tem diversas lojas virtuais de papelaria por aqui, e querendo ou não, vez ou outra, produtos se coincidem, o que vai dar destaque é a sua postura digital. A forma como você se comunica, como você se apresenta, o que você traz, como você traz atratividade para aquele conteúdo, a dinamicidade desse conteúdo. Então, eu precisava muito focar nisso. E eu comecei a focar muito em reels, e comecei a ter muito mais visibilidade por causa disso, comecei a ganhar mais seguidores por causa dos conteúdos não estáticos. Porém, como eu falei, era muito tempo, eu não estava conseguindo mais acompanhar direito as cadeiras dos períodos. E quando eu comecei a ver, assim, eu sempre fui uma aluna muito exemplar, sabe? Eu sempre fui muito exigente com minha vida acadêmica. E quando eu comecei a ver inúmeras faltas, notas baixas, pouco aprendizado, não estava conseguindo acompanhar tanto, isso começou a pesar para mim. No caso, eu priorizei a vida acadêmica e o meu estágio na indústria, porque era algo que realmente sempre quis.
Só que foi muito difícil, foi como falaram anteriormente, a pessoa que está empreendendo, não quer desistir, né? Ela quer continuar, ela insiste, vai atrás. Então, eu estava fazendo coisa de madrugada, estava produzindo conteúdo de madrugada, respondendo cliente de madrugada, não estava dormindo direito. Começou a gerar muita ansiedade em mim. E eu acho que só não foi, assim, pior, porque eu sempre fiz terapia, né? Minha mãe, ela é psicóloga, então sempre teve essa orientação de que eu estaria sempre em acompanhamento. E eu acho que isso foi o que me deu muito suporte emocional, porque o desgaste foi muito grande. Como Maria Eduarda falou, assim, qualquer defeito, qualquer atraso, eu sempre achava que não estava fazendo nada direito, que era melhor desistir de tudo, que não valia a pena nenhuma das áreas. E começou assim, eu precisei decidir nesse momento o que é que eu iria fazer. Mas o que me ajudou também muito durante esse período foi conhecer outras estudantes que também estão empreendendo. No caso, a Alice, que está aqui, acredito que é a mesma, a América, que tem uma loja de roupa, me inspirou muito. Assim, eu sempre estava acompanhando a dinâmica dela e como ela se comunicava e como ela demonstrava o produto dela, enfim, a postura digital dela. Assim também como Ramana, que acredito que estava no evento passado com a loja de biquínis, né? A marquinha. Então, eu sempre estava falando muito com Ramana sobre isso, e ela sempre me deu muito apoio, me esclareceu muitas coisas e vice-versa. Então, teve muito suporte, sim. E a questão do digital foi muito favorável. Porque, querendo ou não, acho que, assim, daqui para frente, eu acho que é de interesse geral, assim, as pessoas cada vez mais querem deixar as suas compras no digital, porque é mais acessível, é mais rápido, é mais dinâmico. Então, foi aparecendo muito pedido, muito pedido. E como eu fazia tudo, fazia entrega, fazia tudo, eu ainda tinha que estudar, ainda tinha que trabalhar, foi ficando fora do controle. E por isso eu decidi pausar com a loja. No caso, eu ainda não tenho certeza se em algum momento irei voltar, porque realmente eu tenho muito interesse na área que eu estou atualmente, no marketing dentro de uma indústria. Estou pegando um momento muito bom da indústria que está assim crescendo e muito desenvolvendo várias coisas, então está sendo bem interessante para mim. Mas ter aberto essa papelaria foi muito aprendizado, assim. Foi um aprendizado muito grande. Me ensinou muitas coisas, me esclareceu na prática coisas que eu tinha aprendido só na teoria no curso. E assim, me deu uma nova ótica sobre empresa, sobre mercado. Foi muito proveitoso para mim. E eu acho que é isso. Júlia, a dúvida de Daniel. Júlia, tu falou que não conseguia encontrar itens de papelaria do seu gosto. Como foi a busca pelos produtos que você passaria a ofertar na sua loja? Então, eu comecei a procurar produto virtualmente. Então, eu comecei a importar. Eu trazia coisa da Coreia, eu trazia muita coisa da Coreia. Assim, da Ásia eu trouxe bastante. Eu acho que do Sul também veio algumas coisas. Mas também, assim, os meus fornecedores eram todos virtuais. Era tudo virtual. Professora Alessandra, ela também deixou uma dúvida aqui no chat. Júlia, você falou que começou o negócio a partir de uma curiosidade de unir paixão com a oportunidade de empreender, mas que ao mesmo tempo gostava do seu estágio. Ainda há vontade de empreender no futuro, mesmo que distante? Acredita que a experiência que os outros alunos de administração deveriam viver ou é para poucos? Então, eu acho que essa questão de, assim, de todo mundo pode fazer ou é para poucos, na verdade, eu acho que é uma questão muito do que você deseja, do seu sonho, assim. No meu caso,
eu já estou dentro de um panorama que era o que eu desejava, assim, até de antes de entrar do curso, que era estar dentro da indústria. Mas surgiu a curiosidade e eu quis tentar, porque poderia ser algo que me surpreendesse. Então, eu não acho que obrigatoriamente tenha aquela coisa de, tipo, alguém nasceu para isso e outra pessoa não. Eu acho que é construção, eu acho que é aprendizado. A gente se surpreende muito. Há uns anos atrás, eu achava que eu ia ser curadora de arte. E hoje eu estou trabalhando com marketing na indústria, sabe? A gente pode surpreender muito. Então, acho que é super válido. Se existe a curiosidade, se existe a vontade, eu acho que vale a pena, sim, ir atrás disso. Com certeza. Vou abrir agora chegou uma dúvida de Jéssica. Pessoal, essa pergunta é direcionada a todos. Baseado na experiência de vocês, existe alguma cadeira, disciplina que vocês acreditam que seria importante de ter na nossa grade de disciplinas que não temos atualmente? Não, eu acho, na verdade, bem sem demagogia. Eu acho que abrange bastante os conhecimentos que eu lido. Não consigo agora pensar alguma coisa que deveria ter nessa nova grade, sabe? Acho que o que tem dá uma base muito legal para gente se especializar em outras áreas, né? Porque a administração é tão amplo que a gente pode fazer tanta coisa, então é necessário que quando a gente se especialize, a gente estude, se debruce mais. Mas a base eu acho que o curso abrange bem. Assim, eu concordo com o que Larissa falou. Eu tenho outros amigos que fazem o mesmo curso de administração em outras universidades públicas. E a gente sempre compara a questão das cadeiras. E tem muitas que a gente tem que, por exemplo, na UPE mesmo, não tem. É algo muito mais enxuto, muito mais engessado. Eu acho que o nosso curso tem uma grade bem ampla. Concordo bastante com o que a Larissa falou. E eu acho que o nosso curso ele já está bem, aqui na Rural, né? Ele está bem atualizado. Marketing eu paguei recentemente e já cheguei a ver algumas coisas de marketing digital e tal. Acho que ele está bem atualizado já também. Eu concordo também. Eu ainda estou no. Que com a pandemia, eu nem sei direito qual período eu estou direito, mas eu lembro perfeitamente que, assim que eu entrei, introdução à administração, nosso professor, se não me engano, era Daniel, ele deu, meu Deus do céu, uma base, assim, muito boa pra gente, que a gente não estava esperando naquele momento, sabe? A gente chega comentava depois, porque já tinham várias pessoas que tinham negócio, sabe? Mesmo no primeiro período já tinha gente, assim, que já tinha negócio. Ele perguntava, dava dica. Então, além da nossa grade ser muito boa, né, tá bem atualizada, os professores, nas experiências que eu tive, eles buscam muito ajudar. Eles buscam muito saber se você tem algum negócio, como é que ele pode ajudar, dar aquela dica, pergunta como é que tá, sabe? Então, é uma experiência muito legal que você acaba tendo amigos assim mesmo, com os professores chegam como amigos para lhe ajudar mesmo. Então, assim, é tudo. Fazer propaganda do curso aqui do nada, né? Mas Pois é muita coisa que você pega uma coisinha de uma cadeira, outra coisinha de outra cadeira que você consegue ir aplicando no seu dia a dia, né? Como tu falou mesmo, no introdução à administração, eu estava pagando com o Renato fazendo um plano de negócio, pô. E você conseguia ver, tipo, todas as áreas, mesmo que fosse realmente muito por cima, mas você conseguia ter realmente uma visão de cada área e é totalmente aplicável hoje, em qualquer negócio que tu for abrir, é completamente aplicável o negócio que tu viu no primeiro período. Uhum. Foi como eu tinha falado, assim, nessa experiência eu consegui aplicar inúmeras coisas que eu vi, a teoria dentro do curso, eu consegui botar em prática na loja, sabe? Foi muito importante, muito útil. Dani, ela deixou outra pergunta aqui no chat, que foi: vocês já pediram ajuda a algum professor? Eu lembro que em várias vezes eu pedi ajuda, assim, conselho a Marco Aurélio, por exemplo. Eu sempre senti abertura para falar com ele. Então, nesse período entre aula, loja, estágio,
eu sempre estava em contato com ele sempre se demonstrou muito solícito, muito aberto, sempre dando orientações durante todo esse processo de iniciar, permanecer e depois sentir a necessidade de fechar o ciclo. Mais algum dos empreendedores quer falar? Pode No falar. meu caso, eu de Iraê e Ângela, né? Então a gente tem uma proximidade, assim, reuniões semanais, e eu sempre fazia essa troca, falando das experiências, a gente tinha esse momento para isso. Então foram duas pessoas que a gente conversava muito. E também, coincidentemente, as duas eram professoras da disciplina de marketing, no período que a gente começou com o Botequim. Então, essa troca existiu, sim, assim, não era pessoalmente, né, porque a gente já estava no período remoto, mas eu consegui conversar com elas sobre. Eu já perriei também o pessoal um pouquinho, já perriei Renata, Marco Aurélio. Acho que até a Alessandra eu já perguntei um pouquinho de algumas coisas. E, e é isso. Realmente lá o pessoal é muito parceiro, né? Sempre foram muito abertos. Então tudo que eu cheguei, que eu estava com dúvida, super apoiaram, super foram compreensivos, deram dicas. Foi bem importante. No meu caso, eu não cheguei a perguntar, assim, para nenhum professor, mas eu sempre conversava muito com os meus amigos que fizeram também esse primeiro período, fizeram tudo praticamente comigo. A gente trocava muito, porque a gente falava até das coisas que os professores falavam, mas não falava diretamente com eles. Mas, por exemplo, meus amigos que tiveram dicas de Daniel no primeiro período, eles sempre falavam, ó, Daniel, naquela época, me disse isso, isso e isso. Aí eu falei, meu Deus, é mesmo, eu tinha esquecido, ó. Então, a minha troca foi mais com meus colegas mesmo, de sala. Eu vou abrir mais um momentinho, para quem quiser falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, meus empreendedores, fazer algum comentário. Pode ficar à vontade. Se algum empreendedor tiver mais alguma coisa a falar, alguma coisa que ficou faltando, alguma dica final assim que vocês acham importante compartilhar, podem ficar à vontade também. Bom, se ninguém tiver mais nada a falar, eu vou agradecer agora. Mais uma vez, já agradeci inúmeras vezes a cada um dos empreendedores, mas vou agradecer de novo aos 4 que estão aqui presentes, que aceitaram participar do nosso evento. Agradecer também a quem está aqui prestigiando, aprendendo com os colegas. Agradecer realmente em nome de toda a equipe do PET ADM. E a gravação vai ser disponibilizada em breve para que vocês possam compartilhar com os colegas de vocês que não puderam estar presentes, guardar de recordação e sintam-se sempre muito à vontade para retornar nos eventos do PET. Vocês serão sempre muito bem-vindos. E muito obrigada em nome de toda a equipe do PET ADM. Boa noite e até a próxima.